Olá, amados, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade à nossa série. Nós estamos aprendendo com as lições de Judas, né? Nós vimos como Judas esteve caminhando com Jesus, mas ainda assim não foi suficiente para afirmar a fé dele e ele permanecer fiel ao Senhor até o final. E nós vamos ler hoje em Lucas 22:3, que diz: Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. E João 13:2 diz: Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. E no 13:27 também fala: E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: O que você pretende fazer, faça-o depressa. Nós vimos aqui que Judas, ele abriu o coração para que Satanás entrasse no coração dele e plantasse ali a obra. Judas, ele já estava em um processo de desonra, né? Ele estava já colocando a mão no dinheiro das ofertas que o Senhor recebia para o ministério dele. Então, a partir desse momento, ele já deu legalidade para que o inimigo tomasse conta dele. E muito pior, ele sentou à mesa de Jesus na ceia. E sentando ali naquele momento, ele não revelou para o Senhor o seu pecado. Então, ele estava ali em um momento sagrado, em um momento de comunhão com o pecado dele, encoberto para os homens, mas não estava encoberto para Deus e nem para Jesus. Tanto que Jesus disse para ele, depois que ele comeu o pão, que o que tinha que fazer, que ele fizesse depressa. E Jesus, ele já tinha alertado, né, para um dos discípulos, que aquele que ele molhasse o pão seria o que iria trair ele. Então ele já sabia quem ia o trair, com certeza. Mas o fato é que Judas, ele abriu o coração dele para que o inimigo entrasse e fizesse morada. O inimigo, ele não tem base legal na vida daqueles que andam em Cristo, na vida daquele que está na luz, porque ele é trevas. Então, o fato de Judas andar com Jesus não quer dizer que ele andava na luz. Ele não estava mais na luz. A partir do momento em que ele começou a roubar as ofertas, ele abriu espaço para que o inimigo viesse colocar a ideia nele de que ele poderia trocar a Jesus por dinheiro. E foi o que ele fez. Ele trocou Jesus por 30 moedas. E nós podemos pensar assim, no nosso contexto, hoje, quando se vai ter a ceia do Senhor, como é que nós nos apresentamos diante ao Senhor? Com nossos pecados ocultos aos olhos dos homens, ou nós nos confessamos a Ele antes, pedimos perdão, nos colocamos diante dele diariamente, não é só no dia da ceia, mas nesse momento da ceia, Judas estava ali ao lado do próprio Jesus. Ele era um momento esplendoroso, sagrado, único, que não haveria outro igual. E naquele momento, mesmo ele andando com Jesus, ele ainda assim não experimentou do perdão, porque ele não buscou se redimir dos seus pecados. E nós temos que estar bem atentos com o nosso caminhar com Cristo, para que durante esses momentos nossos, nós não venhamos guardar e esconder os nossos pecados, mas venhamos confessar ao Senhor. E Judas, ele caiu na tentação justamente porque ele deu brecha. Ninguém é tentado senão pelas suas próprias concupiscências, pelos seus próprios desejos. Então ele tinha o desejo, a ganância de pegar aquilo que não era dele, e quando ele viu uma oportunidade de vender Jesus,
ele assim o fez. Então, Deus, ele não tenta ninguém, e o diabo, ele tenta as pessoas com aquilo que vai atrair. Ele usa aquilo que a pessoa tem de fraqueza para poder enredá-lo. Por isso que Judas foi enredado em vender Jesus, porque ele já havia dado brecha quando ele começou a roubar. Então, nós possamos tirar dessa lição de que quem anda na luz, quem anda com Cristo, o inimigo ele não tenta, mas nem todos que andam com Jesus estão na luz. E que nós possamos também chegarmos diante do Senhor e confessarmos todos os nossos pecados. Vamos falar com o nosso Deus? Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Muito obrigada, Senhor, por estar nos ensinando cada dia mais a Tua palavra. Que o Senhor possa nos perdoar as nossas falhas, as nossas fraquezas. E se a luz de Cristo, ó Pai, por algum motivo, começar a se extinguir dentro de nós, que o Teu Santo Espírito nos acorde e nos alerte para que nós possamos voltar para a luz, para não dar brecha para que o inimigo coloque os desejos, os nossos desejos, como tentação para nós mesmos, para nós cairmos e sermos enredados no pecado. Que nós possamos chegar diante de Ti cada vez mais com o nosso coração aberto para sermos transformados pela Tua presença. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, querida. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com mais pessoas, dá um joinha aqui no canal, comenta, me ajude a espalhar as boas novas de Cristo Jesus. Quanto mais você compartilhar e curtir, o YouTube ele vai entender que esse vídeo ele é relevante. Então me ajude a espalhar as boas novas de Cristo Jesus. Tchauzinho, até amanhã.